As novas tecnologias estão cada vez mais presentes na produção e nos efeitos especiais dos filmes de ficção científica. Poderá o autor-diretor, na busca da perfeição, realizar intervenções, atualizar o filme e retirar do mercado a versão original desatualizada? E o público e os fãs, se não gostarem das novas versões, poderão contestar? E a preservação da memória coletiva? Como fica? Isso é o que ocorreu com o filme da trilogia Star Wars, que está gerando grande polêmica internacional. Eu sou o professor Marcos Wachowicz e vamos trabalhar estas questões agora. O impacto cultural do filme Star Wars de 1977 foi inegável. Foi um marco nos filmes de ficção científica, vencedor de 7 Oscars, conquistando todas as categorias técnicas. Is John Mallow for Star Wars? A sua influência na indústria cinematográfica é ainda percebida nos dias atuais, com a produção de inúmeros filmes, tornando-se uma das franquias de ficção científica mais rentáveis, atualmente pertencente ao estúdio da Disney. Contudo, a versão original da película dos anos 70, contendo todos os efeitos especiais e inovações tecnológicas da época que consagraram quando lançadas há mais de 40 anos, atualmente é quase impossível de ser encontrada, em grande parte pela vontade do próprio autor-diretor, George Lucas. Ao longo dos anos, muitas novidades tecnológicas, de efeitos especiais, de sons e de imagem surgiram e, em decorrência disto, inúmeras modificações digitais foram implementadas pelo autor-diretor George Lucas na película original, como a tímida aceleração do filme de 3% para adequar-se às limitações do formato Laserdisc, como a adição de vários novos cenários, com o acréscimo de personagens, com novos enquadramentos e muitos outros efeitos especiais de áudio e vídeo nas versões em VHS lançadas em 1997, que foram comercializadas como Special Edition. Na indústria cinematográfica, cada vez mais se intensificam as inovações tecnológicas que suplantam sempre os efeitos especiais anteriores. Existe mesmo uma corrida entre os estúdios cinematográficos na busca de inovações, de novos efeitos inéditos, que irão possibilitar novas cenas, novos ângulos, e isto é ainda mais perceptível nos filmes de ficção científica, pois os efeitos especiais são os recursos utilizados pelos diretores para realizarem uma cena com realismo e perfeição. Mas até que ponto o uso da tecnologia digital na busca do perfeccionismo estético pode ser utilizada modificando a história? E ainda, o filme original pode ser descartado? O direito de modificação é exclusivo do autor, que detém o poder de modificar a obra antes ou depois de utilizada, inclusive nas que impliquem em sua fragmentação da forma de livro para fascículos, de filmes para seriados. A alteração do conteúdo, atualizando e revisando substancialmente, é atribuição exclusiva do autor originário, ou a quem o autor expressamente autorizar. É o que diz o artigo 24 da lei no seu inciso 5. A polêmica de Star Wars começou quando a película original do filme foi retirada do mercado, a película de 1977, deixando de ser comercializada, estando atualmente praticamente descartada e inacessível. Ora, o filme original, que conquistou tantos prêmios, que integra a história da cinematografia mundial, pode ser simplesmente descartado? E o público e os fãs, se não gostarem das mudanças, poderão contestar? Foi isso que ocorreu com a trilogia inicial de Star Wars. Os fãs, inconformados com as mudanças e com a retirada da versão original do filme, argumentaram que as mudanças descaracterizaram o filme ao ponto deste não ser o mesmo e nem fazer jus às premiações que recebeu quando da sua exibição nos cinemas na década de 70. Após reiteradas negativas de George Lucas e dos atuais detentores dos direitos autorais para que se preservasse a integridade original da película, que ela fosse mantida na íntegra e disponibilizada, os fãs não foram atendidos, nem os curadores da National Film Registry, responsáveis pela preservação das obras audiovisuais consideradas de grande valor histórico, cultural e estético. Conseguiram que a versão original do filme, quando listaram entre os 25 primeiros a fazer parte do acervo,
fosse preservada. O autor, diretor, se recusou a ceder o filme, afirmando que não mais permitiria a publicação da versão original. Vejam bem, a Lei de Direito Autoral no Brasil, artigo 24, inciso 6º, o autor tem direito de retirada ou de arrependimento, que é o direito de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização, já autorizada, quando a circulação ou utilização implicar numa afronta à sua reputação e imagem. Tal prerrogativa, para ser exercida pelo autor, deverá ser motivada. Não basta a mera denúncia vazia e motivada para que sua pretensão seja deferida, implicando, quando cabível, a devida indenização pelos prejuízos decorrentes da retirada da obra. Mas a polêmica poderia ter sido encerrada por aí, pelo exercício do direito de retirada ou arrependimento pelo diretor George Lucas. Porém, o que ocorreu foi uma iniciativa coletiva e independentemente que realizou a restauração sem autorização e reconstituiu os cortes das diversas mídias digitais, películas em 35mm, VHS, Laserdisc, entre outros. E assim se reconstituiu de modo mais fiel possível o filme Star Wars da forma com que ele teria sido lançado e exibido nos cinemas em 1977. O resultado final, pelos criadores e fãs, foi denominado de Despecialized Edition, ou em português, edição desespecializada. Foi disponibilizado na internet para acesso aberto. Porém, uma nova polêmica surge dessa restauração digital pelos fãs, e bem como a sua disponibilização. Seria ou não seria uma situação de ilegalidade? A questão aqui é de um balançamento de direitos constitucionais relativos à preservação da memória coletiva, prevista no artigo 206 da Constituição Federal, de um lado, e de outro, o direito à modificação e retirada da obra pelo autor. De um lado, com base na Lei de Direitos Autorais, no Brasil, o diretor George Lucas poderia, após o lançamento do filme, retirar, como fez ostensivamente a película original de 1977, bem como exercer o seu direito de se opor a quaisquer esforços pela sua desmodificação, como um modo de preservação à versão anterior. De outro lado, a atuação dos fãs que buscaram a preservação da obra cinematográfica sem as modificações, como sendo integrante da memória coletiva, com a preservação da película original de 1977. Cabe aqui lembrar dos ensinamentos do professor José de Oliveira Ascensão. Todo direito de autor é necessariamente direito da cultura. A componente cultural tem de ser aqui muito forte, não deixando-se absorver por preocupações comercialistas ou egocêntricas. Por exemplo, disse professor José de Oliveira Ascensão, objetivamente, pelo direito autoral, analisando a conduta do autor-diretor, encontra-se respaldo legal, especificamente quando a modificação inexiste qualquer excesso nas ações praticadas para impedir que a primeira versão de seu mais famoso filme se torne acessível novamente. Porém, sob o ponto de vista do direito cultural, uma das obras audiovisuais mais transformadoras e influentes da cultura pop do século XX, cuja relevância cultural se percebe depois de décadas, esteja fora do alcance do público em razão da evolução dos efeitos especiais que impuseram modificações digitais constantes, mitigando as preocupações com os valores relativos à preservação da forma original da obra no ambiente virtual. Para conhecer estas e outras questões relativas a direito autoral, se inscreva em nosso canal.